As mulheres e as suas virtudes. Normalmente, quando se fala sobre a mulher virtuosa, nós tendemos a acreditar que existe um modelo de mulher a ser seguido como exemplo. Um exemplo de mulher que é a referência e que caso você não seja como aquela referência, acabou pra você. Você não é mais uma mulher virtuosa. E essa crença, que eu vou chamar aqui de crença limitante, que é uma crença que limita a maioria das mulheres e cria-se outra crença de incapacidade, de não merecimento, porque já que ela não consegue imitar aquela mulher virtuosa, ela não é uma mulher virtuosa, logo ela não será uma mulher virtuosa, logo ela merece menos, ela é menos capacitada, e etc. Eu sei que as pessoas não verbalizam isso por aí. Você pode até encontrar alguns memes na internet hoje em dia dizendo: é muito difícil ser a mulher virtuosa. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando vai falar sobre a mulher virtuosa, sobre a mulher exemplar, seja pastores, seja líderes, seja, enfim, até mesmo mentores e etc., ou pessoas que querem falar sobre a mulher virtuosa, essas pessoas, esses profissionais, essas referências, eles buscam, né, eles trazem, na verdade, o texto de Provérbios 31, como se aquela ali fosse a única mulher virtuosa mencionada na Bíblia, como se aquele capítulo fosse o único que menciona sobre mulheres sábias, sobre mulheres virtuosas e sobre outras virtudes de outras mulheres. Então, não perca não somente esse vídeo, assista até o final, mas se inscreva no canal, ativa as notificações e já envia esse vídeo para sua amiga que quer aprender mais sobre as mulheres e as suas virtudes, para que ela até mesmo descubra quais são as virtudes que ela já tem, mas ela não conhece. Por quê? Porque ficou padronizado naquele texto de Provérbios 31. E eu vou trazer aqui, claro, a Bíblia como referência dessas mulheres e das suas virtudes. Tudo bem? Eu sou psicoterapeuta, sou mentora e sou uma mulher cristã, apaixonada por Jesus, estudo a Bíblia, leio a Bíblia, é aqui onde eu me conecto com o nosso Criador. E eu sempre, já faz um tempo, sempre não, mas já faz aí uns 4, 5 anos que eu tenho a Bíblia como referência de estudo comportamental, como referência de estudo sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano. E uma das coisas que me chamou bastante atenção esse ano, ao iniciar uma nova leitura da Bíblia, a partir de Gênesis, foi a força feminina, a força das mulheres mencionadas, além da mulher de Provérbios 31. Então, quero dizer para você que eu fui orientada pelo Espírito Santo de fazer uma nova sequência de vídeos trazendo para vocês as mulheres e as suas virtudes. Assim, você vai encontrar no exemplo dessas mulheres, na história dessas mulheres, as virtudes que você já tem, mas porque elas não são mencionadas ali em Provérbios 31, você acredita que você ainda não atingiu esse ápice de ser a mulher virtuosa. Em outras traduções, a mulher exemplar, tá? Então ativa as notificações, se inscreva para você não perder os próximos vídeos também. Hoje eu quero falar sobre a função, sobre a prática da função que lhe é devida, que lhe é ordenada. Claro que aqui nós vamos trazer um texto bíblico lá de uma cultura de lá antes de 2.500 anos atrás, né? Então, nós vamos trazer isso para nossa realidade. Pois existe aqui no contexto bíblico uma cultura diferente, existe aqui no contexto bíblico essa questão de tempo, né? O tempo se passou, a cultura é outros valores foram se aprimorando, outros valores foram sendo perdidos, algumas coisas foram saindo de contexto e etc. Mas sempre priorizando princípios, valores bíblicos, valores cristãos, tá? Eu sou cristã protestante, então eu quero trazer esse ensino aqui para vocês, tá? Trazer essas histórias para vocês. Quando, durante os meus momentos de devocionais e de contato, intimidade, conexão com Deus, o Espírito Santo de Deus me disse: faça uma série de vídeos sobre a força feminina, sobre essas anotações, esses destaques que você tem feito nos seus estudos, fale sobre a força feminina. Deus manda, eu obedeço. Mas em um certo dia, voltando da igreja, voltando de um culto, meu esposo fez uma menção em relação a Davi, se eu não me engano. E aí ele disse: interessante, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente fica sabendo das histórias bíblicas, parece que só existiu aquela pessoa naquele tempo. É estranho pensar sobre isso, né? Como viviam as outras pessoas? O que as outras pessoas estavam fazendo e etc. Eu falei, claro que na Bíblia é impossível em um único livro conter a história de todas as pessoas.
pessoas. Imagina só, quando Moisés liderou os hebreus para saírem do Egito, contabilizava mais de 600 mil homens. Então, seria um livro gigantesco, né, falar sobre a vida desses 600 mil homens. Mas a verdade é que quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você passa a conhecer outros personagens que não são tão mencionados assim, porque eles não são tão famosos, mas na verdade, porque eles não eram, vamos dizer assim, que eles não eram ali o personagem principal daquele contexto, ele não era o escolhido, ele não era o profeta, ele não era o rei, etc. Mas nenhum rei, nenhum profeta, ele viveu aquele tempo ali, só ele Deus, ou só ele e as pessoas ali, os nomes que vocês já estão acostumadas a ouvir em púlpitos, em cultos, em palestras e etc. A verdade é que existiram outras pessoas que contribuíram, assim, de uma maneira extraordinária para que todo o propósito de Deus fosse alcançado, para que toda a promessa fosse cumprida. Então Davi passou ali pela história de Davi centenas de pessoas, e quando você vai ler lá em Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, são tantos nomes que muitas vezes não são mencionados. Eu tô trazendo aqui o exemplo de Davi, mas o mesmo acontece com mulheres. Tem muitas mulheres que não são mencionadas na Bíblia. Inclusive, eu estava lendo 1 Samuel e fala-se sobre a mulher sábia, uma mulher sábia. Também fala-se sobre uma mulher inteligente, mas fala-se sobre uma mulher sábia. E essa mulher não tem nome. Mas essa mulher livrou toda a cidade dela de ser destruída, todo o povo dela de ser eliminado. Mas nós vamos estar falando sobre essa mulher, inclusive, nessa série de vídeos sobre as mulheres e suas virtudes, mais pra frente. Hoje eu quero falar com você sobre duas mulheres que me chamam bastante atenção logo no início. Eu pensei em começar por outras personagens, mas o tempo todo Deus me orientando a começar do começo, como eu costumo dizer. Então, a passagem que fala sobre essas mulheres, inclusive a minha Bíblia, eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é algo secreto, tá? Isso aqui é a minha Bíblia de estudo, é a Bíblia da pastora Viviane Martinello. Vou até compartilhar aqui com vocês, porque lá no meu perfil do Instagram, inclusive se você não me segue lá no perfil do Instagram, me acompanhe por lá, lá tem conteúdo diariamente, conteúdo inédito que não é compartilhado aqui. Além de outros conteúdos ali nos Reels e etc. Eu vou deixar o link do meu perfil aqui, mas você encontra na descrição aqui do canal. Essa Bíblia é uma das Bíblias da coleção da pastora Viviane Martinello. Essa aqui foi uma das minhas escolhas, eu ganhei de presente da minha sogra no final do ano de 2025. É uma Bíblia maravilhosa, é uma Bíblia de estudo. Então aqui explica sobre os livros históricos, os livros do Pentateuco. Você vai amar essa Bíblia. Essa Bíblia também, não é jabá não, tá, gente? Mas é uma Bíblia que vale a pena. Essa Bíblia, ela tem todo um mapa mental de estudo no início de cada capítulo. Isso aqui é bem interessante, muito legal. E ela tem esses espaços aqui de escrita, tá vendo isso daqui? E aqui eu sempre anoto, faço algumas marcações, porque eu tenho uma comunidade, a Sense, uma comunidade voltada com foco, com o propósito de desenvolver e fortalecer mental e emocionalmente mulheres que já decidiram se tornar a protagonista da sua história e se tornarem a referência da sua descendência. E lá na nossa comunidade tem um perfil exclusivo para as nossas alunas. Dentro desse perfil eu oriento ali, eu compartilho alguns dos meus devocionais e, claro, sempre trazendo para aplicabilidade do dia a dia delas. É bem interessante, eu vou deixar o link aqui também. Se inscreva, participe, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, voltando aqui, ela tem esse espaço aqui todo de escrita, anote, então é bem interessante. E aí, o que eu faço? Eu sempre vou marcando, eu vou demarcando aqui, ó. Sempre que tem esse post-it aqui rosinha, é porque aqui eu destaquei a força de uma mulher, a virtude de uma mulher. Vou trazer essa palavra, porque nós estamos falando sobre as mulheres e as suas virtudes. Então, sempre que tem este post-it aqui rosinha, claro, aqui está destacado uma mulher e a sua virtude. E eu vou começar falando sobre Rebeca e Raquel, tá? Rebeca foi a esposa de Isaac. E Raquel foi uma das esposas de Jacó, que era filho de Rebeca. Tudo bem? Eu vou falar aqui hoje sobre o cumprimento da função que lhe é ordenada, que lhe é devida. Na verdade, vou começar contando uma história pra vocês. Teve uma certa vez, faz tempo já, conversando com a minha mãe, falando sobre como os pais de antigamente eram rústicos e sistemáticos, mas eles eram grosseiros, não se falava eu te amo, não tinha expressões de carinho, de afeto, de amor e etc. E aí ela uma vez me disse assim, minha filha,
Antigamente, quando a sua avó nasceu, por exemplo, quando a sua bisavó nasceu, antigamente os pais, eles tinham filhos não por amor, não por sonhos, não por realização. Os pais tinham filhos por utilidade. Era para ajudar na roça. Quanto mais filhos tinham, mais eles conseguiam trabalhar, mais eles conseguiam produzir, mais eles conseguiam se alimentar e, enfim, viver, né? Naquela época nem pensava-se, acredita, em prosperidade, pensava-se em sobrevivência, muito mais. E quando ela me disse isso foi o quê? Há uns 8, quase 10 anos atrás, eu estava no meu processo de cura emocional, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional também, e eu disse, nossa, que cruel isso, mãe, credo, misericórdia, né? E ela falou, minha filha, mas tem coisas que nós precisamos ser racionais, porque existem coisas que as pessoas sofrem à toa. E eu só fui entender isso um tempo depois, porque deveras, existem muitas coisas que quando nós já estamos feridas, são coisas lógicas, racionais, mas por estarmos feridas, cansadas, sobrecarregadas, exaustas mental e emocionalmente, parece um absurdo, sabe, pra gente. E é importante entender o contexto, é importante analisar todo o contexto. Como psicoterapeuta, eu tenho percebido um certo comportamento que é o seguinte: as mulheres, por estarem muito sobrecarregadas, com uma sobrecarga, com uma exaustão mental e emocional, por carregarem as feridas lá do passado e por muitas vezes carregarem as dores de feridas que não são delas, como por exemplo, tem mulheres que carregam as feridas da mãe, que carregam as consequências da ferida da mãe. E essa mãe carregava as feridas, as consequências das feridas que não foram tratadas da sua mãe. Então tem mulheres até hoje carregando feridas, dores que não são delas, mas que são da sua mãe, das suas avós, dos seus antepassados. E isso acontece. Por quê? Porque são referências, como eu disse para vocês. Por isso que a Sente-se tem o propósito de você se tornar a nova referência da sua descendência, a única, na verdade, referência da sua descendência. Porque o que acontece quando você não teve uma boa referência na sua infância, na sua juventude? Isso não significa que a má referência é a única referência que você tem, porque na vida nós podemos escolher entre o bem e o mal. Então, se não existe uma boa referência para você, se não existiu e não existe até hoje, isso significa que a página da boa referência, ela está em branco. Então, você pode começar a escrever uma nova história ali e essa história se tornar referência para sua descendência, entende? Mas aí o que acontece? Tem se criado um comportamento nas mulheres de que eu não quero mais nada, estou tão cansada, estou tão exausta, é tanta sobrecarga, é tanta pressão que eu literalmente não quero mais nada. E aí o que acontece? Essas mulheres acabam se frustrando bastante, se deprimindo bastante, acabam até mesmo colapsando emocionalmente e mentalmente. Por quê? Porque elas querem que alguém carregue esse fardo por elas. Elas acreditam, tá? Elas acreditam que vai existir uma pessoa que vai vir e vai falar, deixa eu tirar essa carga de cima de você, deixa eu carregar essa carga pra você. E isso é um comportamento que vai gerar um prejuízo no seu relacionamento, se você faz isso, já está gerando. Muitas mulheres colocam essa responsabilidade, essa obrigação no seu esposo, no seu marido. Porque ele tem que me ajudar, porque o que acontece? É claro que seu esposo tem que te ajudar, ele tem que te amar, ele tem que te honrar, ele tem que cuidar de você, e isso tudo é maravilhoso, e eu espero que toda mulher possa desfrutar de um relacionamento assim, com um homem que cuide, que zele, que ame, que enfim, que dê carinho, que ajude a suportar a sobrecarga, a carregar a sobrecarga da vida, as cargas, né, da vida e etc. Só que o problema está quando você inconscientemente quer que o seu marido, deseja e cobre do seu marido que ele supra ou que ele te dê aquilo que o seu pai não te deu. Que ele performe de uma forma que você esperava que o seu pai performasse. Que ele faça por você algo que você gostaria que o seu pai tivesse feito e ele não fez. Porque quando você coloca o seu esposo, inconscientemente você pode estar fazendo isso, tá? No lugar do seu pai, e como seu pai no relacionamento, isso gera um grande problema. Faz com que o seu casamento seja um casamento disfuncional. Você olha para o seu marido e nem percebe, mas você olha para ele e enxerga o seu pai nele. Então, tudo que faltou do seu pai, você projeta nele. E você deseja que ele, e muitas mulheres até obrigam, né, assim, fazem essas exigências, que ele faça aquilo que o seu pai não fez por você. E pode ser que o seu marido faça outras coisas tão
tão incríveis quanto essas que você gostaria que seu pai tivesse feito, mas você não percebe. Por quê? Porque você só olha para a falta, você continua olhando para aquela falta. A falta do pai, a ausência de amor paterno, de carinho paterno, de zelo, de acolhimento paterno. Você olha para tudo isso, você traz para o seu casamento, então você faz uma associação de que nenhum homem presta. Meu pai não prestou, meu avô não prestou, meu marido também não presta. Meu esposo também não é um bom esposo. Então, precisa acontecer aí uma cura, tratar esses traumas, uma ressignificação e um ajuste em relação à percepção tanto do papel do seu esposo, quanto do seu papel não como filha, mas como esposa, e o realinhamento de tudo isso, tá? Por que eu falo sobre isso? Quando a gente vai se falar sobre a função da mulher, muitas mulheres começam a ficar até um pouco exaltadas. Porque é sempre mais difícil para a mulher sempre teve que carregar tudo e etc. E uma certa vez, durante uma gravação até de um podcast, conversando sobre essa questão da sobrecarga e da fragilidade feminina e etc., eu disse para uma amiga, falei, olha, eu não vejo a mulher tão frágil assim. Eu vejo na mulher uma força sobrenatural, inexplicável. A força de gerar, a força de parir, a força de alimentar, de amamentar, de suprir um ser humano nos seus primeiros meses de vida. Isso é inexplicável, no mínimo inexplicável. E eu vejo na mulher uma força fora do comum, sobrenatural, que é inexplicável. Só que o mundo quer nos convencer que essa força, ela nos foi imposta e não que ela já nos foi dada como eu costumo dizer que é uma ativação no seu DNA. Sabe? O mundo quer nos provar que isso foi algo imposto a nós e não que nós nascemos com isso. E não que nós fomos criadas com essa força. E aí, uma certa vez, essa minha amiga questionou, mas a própria Bíblia traz essa questão da sobrecarga feminina. E aí eu disse, opa, não é bem por aí. Quando nós vamos ler a Bíblia, como eu mencionei para vocês, existem histórias de muitas mulheres fortes, valentes, corajosas e que se posicionavam e que aceitavam a sua essência. O que eu quero dizer para você aqui? Que a força feminina, ela está na nossa essência. Não foi algo que nos foi imposta pelo mundo. Não foi algo que o sistema nos impõe. Não. O que faz com que você acredite que o mundo impõe sobre você, essa sobrecarga, essa obrigação de ser forte, são as feridas que você ainda carrega. Foram os significados, as percepções erradas que você deu a partir das experiências que você viveu com a sua paternidade, com os homens ao seu meio. Porque, infelizmente, gente, eu vou trazer algo aqui que é uma percepção minha de mundo, algo separado. Parece que as pessoas estão aprendendo a ser gente agora. Já parou pra pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que agora que se fala sobre saúde mental, saúde emocional, não ser tóxica, não ser tão crítica, não ser tão agressiva na comunicação? Gente, na minha época de infância, era normal o pai chamar a filha de retardado. Ou não era? Eu tenho 37 anos. Era normal, parecia tudo normal. Imagina na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, na época que os nossos tataravós eram crianças. Entende? Então, a gente começa a observar que todos esses estudos, todas essas pesquisas, né, que foram feitas e ainda são feitas do comportamento humano, de como o ser humano funciona, de como é a melhor forma para agir, para acontecer e etc. Isso tem feito bem à nossa sociedade. Isso tem feito bem a nós. Então, nesse processo, existem correções, existem alinhamentos e que muitas pessoas não têm paciência, né, não suportam esse processo da correção, do alinhamento e etc, do reajuste, e tem outras pessoas que nem acreditam que isso é possível. Mas aí isso é assunto para outra hora. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, como eu mencionei, a referência de Rebeca e Raquel. Rebeca, como eu disse, foi esposa de Isaac. Raquel foi esposa de Jacó, que era filha de Rebeca e Isaac. Então, aqui fala o seguinte, no capítulo 24 de Gênesis, lá no versículo 45, diz o seguinte: antes de terminar de orar, em meu coração, vi Rebeca vindo com um cântaro no ombro. E lá mais à frente, quando fala-se sobre Raquel, a primeira menção sobre Raquel, diz o seguinte, no capítulo 29, versículo 9. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era
pastora. O que eu quero trazer aqui pra você? Hoje, devido a tantas dores, devido a tantas más experiências e más referências, eu percebo muitas mulheres querendo se tornar, como que eu posso dizer, da melhor maneira possível. Porque entenda que eu não estou aqui como uma julgadora, eu estou aqui como uma auxiliadora, como uma mentora, apesar de que acredito que você ainda não me conheça, não conheça o meu trabalho. Mas eu quero trazer clareza para você, para que você sofra menos. Essa é a verdade, para que você se frustre menos. Hoje eu vejo muitas mulheres sofrendo intensamente, porque elas acabam se frustrando com uma ideologia. Normalmente uma ideologia, ela é muito ilusória, sabe? Tem muitas ideologias, não todas elas, mas tem muitas ideologias que vivem à base de ilusões e desejos. Ai, porque eu gostaria que fosse assim. Ai, porque poderia ser diferente. Ai, no mundo ideal seria assim. Sendo que nós vivemos em um mundo real. E não ideal. Nós vivemos em um mundo real. E em um mundo real, nós mulheres temos as nossas funções. Hoje, as mulheres, elas não carregam mais o cantaro nos ombros ou na cabeça para ir buscar água no poço, apesar de que existem alguns países de que as pessoas ainda têm que fazer isso. Hoje, a maioria das mulheres, elas não são mais pastora de ovelhas, né, do rebanho ali dos seus pais e etc. Apesar de que eu acredito que existem lugares ainda que isso acontece. E eu não quero aqui trazer um ponto, se isso é ruim, se isso é bom, porque a mulher vai cansar o corpo, não vai, e etc. Vamos trazer para o nosso dia de hoje. E aí o que acontece? No dia de hoje, porque muitas mulheres estão com esses ideais, sendo conduzidas por ideais e ilusões, elas acabam se frustrando e sofrendo, porque elas não queriam cuidar dos deveres do seu lar. Porque meu esposo, porque meu filho, porque não sei o quê. Sabe o que eu sempre trago assim para a realidade dessas mulheres? A seguinte questão: se você morasse sozinha, você não teria que cuidar da sua casa? Tomar conta dos afazeres domésticos do seu lar? Você não teria? Porque você mora sozinha? Porque senão vai acontecer o que acontece com muitas pessoas aí, né? Acaba vivendo num lixão. As pessoas que ficam, enfim, com aquela doença de acumuladores e com depressão e etc. Acaba se tornando um lixo, vive no meio de rato, de barata. Então, assim, eu vejo mulheres hoje reclamando, porque o meu marido não sei o que, o meu marido isso, porque meus filhos isso, porque meus filhos aquilo. E eu falo... Então, se você morar sozinha, você não teria que cuidar dessa demanda também? Mas aí eu cuido de tudo sozinha. Então, entende que existe um extremo? Você não consegue estar no meio do caminho? Por que você não ensina o seu filho a pegar o sapato? Porque eu tenho que repetir várias vezes. Repita, o ser humano aprende por repetição. Porque aí fica um pouquinho ali bagunçado e eu quero que ele cata agora. Deixa ficar um pouco bagunçado. Não tem problema. A questão é o excesso de controle, é o excesso de exigência, é o excesso de que tem que estar tudo perfeito, tem que ser feito tudo na minha hora, no meu tempo, tem que ser como eu quero, tem que guardar no tempo que eu quero, tem que fazer no tempo que eu quero. Eu vejo mulheres, conheço mulheres que não dão o prazo pro esposo catar o lixo da cozinha. Não, porque eu pedi, eu quero catar agora. Espera. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa lá. Quando ele for colocar o lixo lá, ele vai ver que tá cheio. Ele vai falar, nossa, esse lixo tá cheio. E aí é a sua hora de dizer, pois é, por isso que eu pedi pra você retirar esse lixo daqui. Você pode agora? Agora que você percebeu que o lixo tá cheio? Mas muitas mulheres não têm essa paciência. Algumas colegas, amigas minhas dizem, não, isso aí já é muita evolução, tá muito evoluída. Mas deixa eu te dizer, pra sua paz, seja uma mulher evoluída. Entende? Marjorie, mas aí você tá falando de Raquel e de Rebeca, que elas estavam carregando, pastoreando, e você tá falando pra gente deixar o nosso esposo catar o lixo, dar tempo ao tempo? Sim, porque pra você não se tornar essa reclamadora de que tudo você que faz, essa mulher sobrecarregada, exausta mental e emocionalmente, né? Essa mulher controladora que tudo tem que ser feito no seu tempo e a hora, e essa sobrecarga, essa exaustão mental e emocional, pra você não se tornar essa mulher, e pra você não ir pro outro extremo, porque esse é um dos motivos que tem gerado algumas doenças emocionais em muitas mulheres, tá? Por quê? Porque elas saem desse extremo aqui e vêm pra esse extremo aqui. Eu também não faço mais nada. Já que meu marido não quer catar o lixo, eu vou largar, eu vou isso, eu vou aquilo, já que ninguém quer me ajudar, meu filho não sei o quê. E aí ela vira aquela reclamadora, aquela que não faz nada, aquela que se coloca como vítima, e ela vem para o outro extremo, que é o quê? A vítima. Tudo é eu, se não for eu, não faz, e não sei o que, não sei o que. É o mesmo nível de reclamação, só que aqui ela tá como uma controladora, aqui faz tudo, aqui não para de repetir, de cobrar, e aqui ela está como a vítima, a sobrecarregada, a aflita, a deprimida, a que a vida é cruel com ela. Existem os dois extremos. Essa daqui, ela quer abandonar o trabalho. Essa daqui, ela quer trabalhar para fugir da sua realidade. E essa daqui quer abandonar o trabalho, porque ela acredita que a solução é largar tudo, é abandonar o trabalho e fazer a própria manteiga da família.
Não precisa estar em dois extremos. Esses extremos geram feridas, esses extremos geram disfuncionalidades, esses extremos causam frustrações, problemas. Entende? Faça acordos com seus filhos, acordo com o seu esposo. Olha, isso daqui você cuida, porque isso aqui é melhor para você cuidar, isso aqui você faz melhor, você cuida. Esse aqui, meu filho, isso aqui é você que vai fazer, você dá conta de fazer, você faz pra mamãe. Faça acordos. Ah, mas aí não vai fazer na hora que eu quero. Relaxa. Vamos aprender a largar um pouco o controle. Porque esse controle exagerado tem te adoecido. Normalmente, mulher controladora também é muito chata. Ninguém gosta de estar perto. É uma mulher reclamona. E eu tenho certeza que você não quer ser essa mulher. E aí, trazendo para essa virtude aqui, algo que eu acho muito interessante é que, voltando aqui para a história que a minha mãe contou, né? Antigamente, os pais tinham filhos porque precisavam desses filhos para ajudar na demanda, para ajudar na roça, para ajudar nos afazeres e etc. E aqui, trazendo para esse tempo bíblico aqui de Gênesis, olha só, a primeira referência que se faz sobre Rebeca é que ela estava com um cântaro nos ombros para pegar água. Então, nesse tempo de Rebeca, que a história bíblica não conta, né, não dá detalhes, mas eu fico imaginando o contexto da família. Sabe, cada um tinha sua obrigação. O pai fazia isso, a mãe fazia isso, se ela tinha outros irmãos, cada irmão fazia isso. E a obrigação, a função de Rebeca era buscar a água para a família, era buscar a água para os animais. E ela fazia o que tinha que ser feito. Naquela época não tinha Instagram, não tinha televisão, as vizinhas provavelmente também tinham as suas funções, então acredito que ninguém ali naquela época ficava, porque eu queria não fazer, porque eu queria ficar deitada. Tá, se você ficar nessa preguiça, né, não querer ser um ser humano funcional, você não bebe nem água, você não pega nem a própria água para beber. E eu quero trazer esse exemplo aqui, porque nós, como seres humanos, mulheres, e homens também, nós temos as nossas funções básicas. Nós temos as nossas demandas básicas. Se você escolheu casar, a esposa, ela tem as suas funções básicas do dia a dia. Se você escolheu ser mãe, a mãe, ela tem as suas funções básicas do dia a dia. Naquela época, pode ser que para a Rebeca, buscar a água no poço era a função básica dela. E ela fazia. Entende? Caminhava no deserto, com aquele cântaro ali nos ombros e etc. E buscava água para a família, para os animais. Ela fazia. Isso significava que ela não se cansava? Lógico que não. Imagina o quanto não é exaustivo fisicamente você carregar aqui um balde de água no ombro. Ela fazia. Vai lá nas mulheres da África para você ver que moram, enfim, nas aldeias e que tem que buscar água na bacia, nos baldes. É lógico que elas vão dizer para você que elas estão cansadas. Mas elas vão dizer, eu estou buscando água para minha família beber. E é isso que eu tenho que fazer. Entende? E aí hoje o mundo todo nos dá tantas ideias. Porque o ideal, porque o desejo. E aí você fica presa nesses ideais e acaba se frustrando, se deprimindo, achando que a vida é injusta com você, reclamando porque nasceu mulher, porque você gostaria de ser um homem, porque você gostaria de ser não sei o quê. Será mesmo que você gostaria de ser um homem? Porque o homem, ele também tem as suas funções. Marjorie, mas o homem é disfuncional. Aí, esses homens precisam buscar mentores que falam para homens. Aqui eu falo com mulheres. E digo mais, o que eu costumo dizer para as minhas alunas, para as minhas clientes. Quando você coloca toda a responsabilidade e aponta o outro, o defeito do outro para justificar as suas decisões, você perde totalmente o controle da sua vida, você perde o domínio próprio. E você coloca a sua vida à mercê daqueles que você aponta, que você fala, que você julga, que você, enfim, você gostaria que fizesse para você, que você responsabiliza pela sua vida. Então, traz essa responsabilidade para si, traz essa responsabilidade para si. O que é de sua função básica que você tem evitado fazer, que você precisa fazer para o seu bem-estar, para matar a sua sede, e você não faz. Para matar a sede dos seus filhos, e você não faz. Eu vejo mulheres, muitas mulheres reclamando, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo, meu marido isso, meu marido não faz isso. Eu falo, e você? O que você tem feito? E muitas delas me respondem, estou esperando o meu esposo. Deixa eu te dizer, quem viu o problema primeiro, vai atrás da solução.
Eu costumo trazer uma analogia maravilhosa. Pensa o seguinte, você está em um barquinho com a sua família e você vê a rachadura. Só que essa rachadura, ela está em um ponto cego para o seu esposo, que está mais atrás nesse barquinho. E você está gritando para ele, tem uma rachadura, vem resolver. E ele fala assim, eu não tô conseguindo ver, porque, enfim, ele tá tentando ali arrumar o motor daquele barquinho. E você tá, meu Deus, você não faz nada, a gente vai afundar. Ao invés de você ir lá e pegar, e ele tá falando pra você, pega aí o negócio que tá aí na sua frente, bota em cima pra parar de vazar e etc. E você não faz nada, você não resolve, tá vendo? Nossa família vai morrer por causa de você. Enquanto ele tá aqui tentando resolver o BO aqui do motor, você já poderia ter pegado o utensílio necessário pra tampar aquele buraco e parar de entrar água no barco. Se você está vendo o problema, vai lá e resolve. Você não vai resolver o que é a parte dele. Você não vai lá pro motor. Você não vai pro motor. Entende? Ficou claro pra você esse exemplo? Traz isso pra sua realidade, boss. E aí, trazendo pra sua realidade, o que você tem cobrado do seu esposo? Que na verdade é uma função sua, que você já poderia ter resolvido, evitado discussões, evitado problemas, evitado frustrações, mas você continua cobrando dele algo que ele nem está enxergando e para ele nem simboliza tanto, para ele nem tem o mesmo significado que tem para você. A mãe, ela tem uma percepção, o pai tem outro em relação aos filhos, em relação ao dia a dia dos filhos, a tudo que acontece na vida dos filhos. Claro que tem coisas que o casal precisa analisar junto, chegar a uma solução, a uma resolução juntos, mas tem coisa que é a mãe que vai perceber, é o feeling de mãe, tem coisas que é o pai, é o feeling do pai, entende? E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Tem muitas mulheres que falam assim, porque aí eu tenho que mudar, tudo é culpa minha. Não, não é culpa sua, não existe culpado aqui. Existem duas pessoas que tiveram más referências, que foram feridas, que foram machucadas e que não foram ensinadas, que não foram discipuladas, é como se fossem jogadas no mundo, tentando construir uma família, tentando se unir para ter uma vida feliz, bem-sucedida, tentando se amar. Mas um carrega tanta bagagem de ferida e tanta ausência, assim como o outro, que vocês acabam, enfim, sabe, jogando no outro essas feridas, essa bagagem, esse entulho emocional, esse lixo emocional. E as ausências que vocês não procuram suprir, não procuram tratar, não procuram ressignificar, que vieram do seu passado, são as mesmas ausências que existem hoje. E aí é um cobrando do outro. Mas aqui eu falo com mulheres. Eu vou voltar aqui porque se a gente entrar nesse tema casamento. E aqui falando sobre Raquel. Voltando aqui a falar sobre Raquel. Raquel pastoreava. Raquel era pastora do rebanho de seu pai. E aí eu fico também analisando o contexto de Raquel. Raquel tinha sua irmã Lia, tinha outros irmãos e etc. E aí eu fico imaginando no contexto daquela família. Raquel tinha a função de pastorear o rebanho do pai. E ela fazia. Era o que tinha que ser feito? Ela fazia. Eu tenho certeza que pode ser que você que esteja me assistindo agora, a sua função não é pastorear o rebanho do seu pai. A sua função pode ser até bem mais fácil do que isso. Bem menos exaustivo do que isso. Porque imagina você passar o dia todo no deserto pastoreando um rebanho. O que eu quero te dizer com tudo isso, boss, é que tem funções que você está correndo dela e que ela faz parte da sua essência, daquilo que você foi criada para ser. E você está querendo, acreditando nesses ideais, nessas ilusões e etc., você está se afastando da sua essência, você está negando a sua essência, está se afastando de tudo aquilo que você foi criada para usufruir, para conseguir desenvolver, para conseguir fazer e etc., que você é capaz. Mas por estar acreditando nisso tudo, você acaba acreditando que você, na verdade, é fraca, é limitada, é usada, é usurpada. Não que isso não aconteça. Mas quais são as narrativas de ideologias, de ilusões que você tem acreditado, que tem te enfraquecido, que tem te limitado? Já parou para pensar nisso? Essas ideologias, esses desejos, eles geram algum fruto positivo ou têm gerado frustração, desânimo, ira, amargura, contenda, raiva? Tem te transformado em uma mulher reativa, agressiva, que não aceita ser amada, que não aceita ser cuidada, ou que confundiu que amor é não fazer nada e que o outro faça tudo, enquanto você tem a sua parte a fazer. Quero trazer essa reflexão para você, porque muitas ideologias hoje, muitas ilusões, são as causadoras de muita ansiedade, de muitos transtornos, de muito burnout,
E as mulheres não estão percebendo isso, porque elas estão rejeitando a sua essência. A essência de virtudes, de valores, de força feminina, que está no seu DNA. Então, cumprir a sua função de mulher, de esposa, de mãe, não é sobrecarga do mundo, não é uma obrigação que colocaram em cima de você. É o natural da vida. É o natural da vida. E essa é uma virtude. Quando você cumpre a sua função, do papel que você escolheu, da vida que você escolheu viver, quando você cumpre essa função, você está sendo uma mulher virtuosa. Você está sendo uma mulher de virtudes. Porque a mulher virtuosa não é só aquela de Provérbios 31, como eu disse no começo. Cumprir a sua função é uma virtude. Então, se você é uma mulher que cumpre o seu papel, que faz o que precisa ser feito, porque é a sua função. É a sua função como mulher, é a sua função como filha, é a sua função como mãe, é a sua função como esposa, é a sua função como empreendedora, é a sua função naquele meio que você vive. Você está sendo uma mulher virtuosa. Não se deixe enganar pelo mundo, pelos ideais, pelas ilusões e pelas regras que o mundo vem criando. Tudo bem? Eu te vejo no próximo capítulo. Não esquece, deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você conseguiu perceber, se você conseguiu enxergar essa virtude em você, ou se tem coisas que você precisa analisar, ajustar, alinhar. Eu te vejo no próximo vídeo e não esquece de enviar esse vídeo para suas amigas. Te vejo no próximo vídeo, boss!